Eu sou Catarina Francisco Gelsloster, sou aqui de Coqueiros, comunidade do Garcia, no município de Angelina. Meu nome é José Antônio Furtado, eu sou um produtor agroecológico já certificado há 8 anos. Meu nome é Celso Gelsloster. Eu nasci aqui nessa localidade, fui professora. Meu nome é Fabiano Gregório, sou cozinheiro e gastrônomo. Meu nome é Marcos José de Abreu, Marquito, né? Eu sou técnico do CEPAGRO, engenheiro agrônomo. Meu nome é Gabriela, eu sou historiadora de formação. A gente tem uma propriedade aí de 4 hectares que a gente conserva ela dentro do método agroecológico. Temos um engenho aqui que está 60 anos na família. E na localidade aqui é o único que está funcionando, né? Tem um outro, mas que já não funciona mais. E nessa região a gente tinha uns 25, se não me engano, né, Celso, que a gente estava olhando? 24, 25 engenhos nessa região e no momento só funciona o nosso. Até agora, meados do século XX, praticamente cada família tinha o seu engenho, né? Tudo girava ali em torno daquele engenho, era o espaço de encontro, era o espaço de festa. E era a unidade produtora, né, dessas famílias e do litoral catarinense como um todo. Esses engenhos, historicamente, sofreram muito com a questão da inspeção sanitária. Na década de 50, fecharam muitos engenhos e colocaram medo na população. Essa extinção dos engenhos de farinha em Santa Catarina está longe de ser natural, né, de ser um ciclo econômico que se encerrou, que vem se encerrando. Por ter sido superado por outras economias, né? Ele teve uma influência muito forte, uma ligação muito forte com o período de higienismo, né? Do início do século, onde aqui em Santa Catarina chegou um pouco tardiamente, né? Já na década de 50 até a década de 70, onde várias leis da vigilância sanitária, restrições que foram surgindo, leis ambientais também, foram cerceando esse modo de produção, esse modo de vida. As famílias foram desmanchando os engenhos, né? E isso ficou marcado de forma bem traumática, né? A importância do engenho para esse centro cultural e para a ocupação do litoral catarinense, ela está intimamente ligada nesse período, né? De 1700 a 1950, vamos chamar assim. E que nos últimos anos teve essa grande alteração, a gente para em 1950, porque é quando começa todo o êxodo rural, né? O Brasil passar por um processo de êxodo rural, e nessa ocupação, essas áreas onde que era de agricultura de subsistência, agricultura familiar, baseada nos engenhos de farinha, essa relação agricultor-pescador, né? A gente percebe que ela é invadida e ocupada, e hoje é fortemente influenciada pela especulação imobiliária, né? Colhemos mel de abelha, também o Celso faz açúcar, melado. Eu ajudo na atividade, né? Tem alguma vaquinha, umas galinhas. Morango, tomate, melancia, abóbora. Isolado para não entrar a área, ele aguenta um ano aqui como inseticida biológico para mim, e eu passo na horta lá embaixo lá. Estou aproveitando, não estou agredindo o meio ambiente. Acho que estou fazendo a coisa certa, né? A oloricultura da horta eu planto quase tudo, cebola de cabeça. Se eu tenho uma cultura de
de conservar a terra, e eu posso ter também a cultura de destruir a terra. Eu posso dizer que tem um agricultor que diz, não, mas lá tem tanta minhoca, mas é só eu jogar um pouquinho de veneno para matar os outros bichinhos, as minhocas tudo morrem. E achar isso interessante. E também pode ter aquele que diz, não, mas eu vou jogar um pouco de alimento aqui na terra, de casca, de coisa, para a minhoca se desenvolver, para mim ter bastante minhoca na terra. É cultura, né? Não adianta ter um médico, não adianta ter um advogado, se não tiver o agricultor produzindo alimento, né? O projeto do Ponto de Cultura, então, ele foi desenhado e escrito em função dos engenhos de farinha, né? Então é disso que eu falo, que é a ligação da agricultura com a cultura. Para nós, a questão cultural é fundamental para a promoção da agroecologia, porque são nas relações culturais onde que vem toda uma troca de experiência e um conhecimento até milenar e ancestral e que está baseado na agroecologia. Que essas políticas ambientais que aproximam a cultura da agricultura e essas políticas de patrimônio também que reconhecem a agricultura enquanto um patrimônio cultural são muito importantes para esse processo que o Brasil está vivendo agora, né? De reconhecimento das suas riquezas, das suas variedades, da sua agrobiodiversidade e da sua diversidade cultural aliada a isso, né? Agora, em 2006, foi registrado um sistema agrícola como patrimônio cultural imaterial brasileiro, né? O sistema do Médio Rio Negro, que envolve uma série desde variedades de mandioca, né? Da agrobiodiversidade local, a modos de plantio, derivados e receitas culinárias, né? Iguarias e festas, né? Todo um complexo cultural que gira em torno do plantio, inclusive, da mandioca brava, né? Lá na Amazônia. No final de 2008, abriu um edital do Ministério da Cultura, que era os pontos de cultura. E a gente falou, poxa, é um edital que vem como uma luva, porque a gente já tinha essa concepção da questão alimentar, da questão da transição agroecológica e tinha se aberto para essa possibilidade, que também era um elemento cultural muito forte e principalmente por ter esse contato próximo com o Slow Food internacional. Nós aqui no nosso engenho, e aqui nós somos as 3 irmãs. Vai lá. Essa aqui é a nossa mãe. É o nosso troféu. O agricultor está trabalhando desde que clareou o dia até um pedaço da noite e ele não se liga com as outras coisas. Não dá tempo para ele ficar procurando. Se não tiver alguém que fique nesse intermédio dos programas que o governo federal ou estadual ou que seja municipal faz, alguém que intermedie isso até o agricultor, ele se perde pelo caminho. O histórico de existência do CEPAGRO se dá em torno da extensão rural, que é um método de interação com os agricultores, né? Então a entidade existe em função de levar tecnologias sociais, de levar métodos de desenvolvimento rural através da agroecologia. Que é uma agroecologia que surgiu dos movimentos sociais, das organizações de base na década de 90, na década de 80, né? Dentro de um contraponto a essa agricultura convencional e a Revolução Verde, né? E foi justamente no sentido de apoiar e fortalecer uma rede de engenhos, que nós estávamos percebendo que esses engenhos estavam ali, eles existiam com uma certa limitação, né? Somos 7 engenhos, né? Somos pessoas que pensam muitas coisas parecidas e muitas coisas diferentes, né? E isso enriquece, né? O meu encontro com o Cláudio, com o Zezinho, com o seu João, Dona Rosa, aí, né? As 3 irmãs, seus Mar. E cada um tem uma experiência e a experiência de um enriquece o outro, né? Eu estava bem desanimado com o engenho e essa de ser incentivado pelo movimento, aí acendeu mais uma chance para tentar manter trabalhando. E que muitas pessoas foram desistindo e que, porque sim, porque não sei, mas que a gente persistiu ali, né? Era uma coisa. Agora tem um trabalho que tem pessoas valorizando, que a gente está sentindo assim, é bem melhor, né? Incentiva a manter, né? Inclusive a família está contente, assim, ó, esse engenho nós vamos continuar, né?
Se a gente for mais na raiz, né, desses engenhos, a gente encontra o quê? A mandioca, né? Que é a matéria-prima, né, de toda essa cultura. A mandioca, ela é, pela forma, um alimento super importante para a questão de segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada, né? Porque é um alimento em que a gente pode dizer e garantir que a metade da população do mundo se alimenta tem isso como base alimentar. Relações sociais, né, que giram ali em torno do processamento da mandioca, as mulheres ali na roda raspando, as músicas que saíam. Aqui no nosso litoral a gente vem cada ano vendo a diminuição das lavouras e das roças de mandioca e diminuição das variedades, né? A descontinuidade do conhecimento tradicional das variedades, né? O Brasil é muito dependente ainda do trigo, né? Enquanto aqui temos essa raiz maravilhosa que dá em qualquer parte do país, é uma riqueza gastronômica sem fim e está muito ligada à segurança e soberania alimentar hoje em dia, né? A vida do vô e do pai está aqui, né? O vô construiu, coitado, morreu rápido. O pai foi o que teve mais aqui dentro trabalhando, sempre foi ele que cuidou, organizou aqui. E agora ele partiu, vou ter que tocar essa história para frente, né? O engenho foi sempre uma coisa importante na família, porque chegava no inverno, tinha uma renda a mais para a família, que a gente pegava mandioca, fazia, ganhava um terço, depende se era nós que arrancava, não ganhava metade. Tinha a rama do gado, fazia farinha para consumo e para revender ainda para a gente. Muita gente que vinha atrás aqui, que a farinha do pai sempre foi muito boa, né? Que era para comer, era tudo da terra. É tudo da terra. Só comprava o sal. Não comprava pão nem nada, né? E a cruza, não, a banha, nada. Nada. Tudo nós fazia em casa, né? Assim, na hora. E é perigoso porque a mandioca é um alimento produzido quase que exclusivamente pela agricultura familiar e pela pequena produção. A gente não vê, não é uma commodity, né? Não é uma soja, não é um milho, não é que é uma commodity troca de balança comercial, de grandes empresas, de interesse da indústria do agrotóxico, da transgenia, né? É um alimento que está na mão do agricultor, vamos chamar assim, que está na mão das comunidades tradicionais. Trabalhei 15 anos da minha vida no transporte. Aí dei um assalto lá em cima, um acidente. Eu vim meio desanimado para casa da vida da estrada. Aí comecei a olhar a nossa propriedade aqui, 4 hectares aqui, tudo desprezado, lá embaixo, lá onde eu planto verdura, não dava de descer nem de bota porque atolava. Voltei de novo para a roça e no inverno eu fazia farinha com o pai, né? E no verão eu tocava a horta e voltei, não quis mais caminhão, graças a Deus. De vez em quando chega um aí com uma proposta enlouquecedora, mas não vou desprezar minhas terras, a terra da minha filha, para ir trabalhar para os outros, né? Se eu posso trabalhar, me manter aqui dentro, saúde. Quando a gente olha no museu, uma cultura ancestral, a gente não imagina muitas vezes que visitando localidades rurais você vai encontrar esses engenhos de farinha vivo, né, e ainda em atividade. E a gente encontrou muitos, né? A gente entende a importância desse tipo de documentação, mas a nossa, ela procurou mostrar que existem usos contemporâneos desses espaços, desses engenhos. De que o engenho ainda é um elemento, a gente pode falar, de importância cultural e econômica no litoral catarinense, pelo alimento de qualidade que se produz ali e pelas relações importantes na comunidade que tem a existência de um engenho ativo ainda, né? Muitos engenhos desses eu nem pensava que existia mais lá. Tem o da Dona Catarina, lá na serra, a água ainda, aquilo é lindo, né?
o seu Osmar tem um, o seu João tem outro, as 3 irmãs tem outro, né? Ali é 3, né? E tem o Cláudio lá em Santo Antônio de Lisboa, que o dele é bem preservado mesmo, né? Foi criada essa rede com 7 engenhos de farinha e o critério foi que eles eram engenhos de farinha ligados à rede Ecovida de agroecologia, né? Fazer parte dessa rede me deixou mais inclusa nas coisas que eu quero, né? Menos sozinha, porque daí eu vi que tem muitas pessoas com os mesmos interesses. Então a gente fica mais firme, mais segura, né? A autoestima da gente melhora também, né? Por participar dessas redes, que eu fiz mais questão de colocar a internet, porque o telefone não funciona muito bem aqui. Assim, ó, no Facebook eu ainda não me ajeito muito bem, né? Eu tento, eu acho algumas coisas e gosto de olhar. Eu procuro já as coisas do ponto de cultura, do slow food, né? Alguma coisa parecida de terra madre, mais das pessoas que são envolvidas com a rede Ecovida. Através desse intercambiamento, então, começaram a se trocar essas espécies vegetais, né? Então o engenho lá começou a produzir de novo essa espécie. Ponto de cultura, através da turma do Cepagro, deu um apoio lá em cima para nós, né? 2 anos aí melhorou as vendas da propriedade. A Rose está vendendo mais produto colonial. Os espaços rurais, eles têm um interesse turístico, né, dessa relação do urbano e do rural, das pessoas do ambiente urbano poderem fazer uma visita a um espaço de produção agrícola, né? Aí visita, rende um dinheiro, uma venda, né? Que sempre todo mundo que vem na propriedade visitar alguma coisa compra, né? E ele ficar conhecendo o produto da gente para dar mais valor, né? O Slow Food ele é um movimento que surge a partir de um contraponto ao fast food, né? Criar uma rede local, primeiro na Itália, de identificar esses produtos, de criar as comunidades de alimento, de criar os convívios, né? Onde que associava um chefe de cozinha, um pesquisador, o agricultor, né? Conseguia juntar esses elementos, que no caso é o convívio. Uma filosofia, ele tem manifestos, ele está presente em 150 países, mas ele é um movimento global, né? Para ele existir de verdade, ele precisa se localizar, se enraizar, né? No territorial. E foi a rede Ecovida de agroecologia que trouxe esse conteúdo, né? Mais de 100 países com seus produtores artesanais se encontram para mostrar seus produtos, para discutir os seus projetos, né, para se encontrar, enfim. Então, nós indicamos naquele ano o casal de proprietários de engenho, o seu Celso e a dona Catarina de Angelina. Eu considerei assim, nós vamos representar os engenhos de farinha, de uma forma geral, os agricultores, né, que trabalham na terra, que produzem o alimento e que querem produzir um alimento, de preferência que querem produzir um alimento saudável. E assim conservar a natureza também, né? Não destruir. A articulação do movimento Slow Food com a rede Ecovida foi fundamental para as atividades do ponto de cultura e trouxe essa ligação, né, da alimentação com a agricultura, né, da cultura agroalimentar, todas essas teias que foram sendo formadas entre os proprietários de engenhos, chefes de cozinha, os pesquisadores, né, antropólogos, pessoas das ciências sociais, da nutrição. Participar do workshop sobre a farinha de mandioca na Itália também foi interessante, assim, porque tinha pessoas querendo saber mesmo. E a dona Catarina, ela assumiu o microfone de um modo muito humilde, dizendo, ó, quem sabe de tudo é ele, né? Mas ele tá um pouco nervoso, então eu mesmo vou contar. Aí ela começou a contar e essa espontaneidade
gerou uma certa comoção no público, né? Eles foram muito aplaudidos. E foi feito um tacho bem grande. E eu estava preocupada assim, cada um fazia uma degustação e muita gente ia. Pensei assim, ó, pirão, ninguém vai. Nós vamos passar vergonha, eu vou fazer e vai ficar lá. Daí quando eles fizeram, os chefes fizeram um panelão bem grande, né? E olha, eu e a Gabi, o Fernandinho e Felipe, sei mais quem, todos que estavam lá, a gente corria, dividir, né? Repartir pratinhos e garfos. E a fila crescia e o pessoal comia no final. Tivemos que raspar, né, com a colher, o restinho que tinha dentro de uma concha e o pessoal passando com um garfinho para comer o que tinha na concha para não desperdiçar nada. Eu me emocionei, que eu fiquei com lágrimas nos olhos, assim, da alegria que eu senti de ver, né, as pessoas gostarem tanto do produto. Com a entrada no Slow Food, hoje tem farinha de mandioca aqui, do nosso de Palhoça, que é servida no restaurante O Navegador, no Rio de Janeiro. Temos várias frentes de trabalho, podemos dizer, né? Temos a educação do gosto, temos as oficinas, né, das hortas escolares, tem o trabalho feito da publicidade dos produtos do box, né? Então, o agricultor fornece o produto, passa por nós cozinheiros e chega ao consumidor. Então fecha o ciclo da alimentação. E o Ponto de Cultura, ele tem feito um trabalho bem importante na divulgação do box, do convívio Mata Atlântica. Ia no box, pegava alguns alimentos do box, com os alimentos da escola, às vezes produziam um café, traziam os agricultores dos engenhos para fazer os depoimentos sobre a produção agroecológica, a produção dos engenhos, traziam o pessoal dos conselhos, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e a comunidade escolar para debater um tema. Então olha como ligou vários pontos, né? Em parceria com o Convívio Mata Atlântica, dos rapazes ali da gastronomia, né? A coisa se aliou de um jeito muito especial. Tanto é que os agricultores identificam isso, né? E veem a importância disso. Quem está no Slow Food, quem está na agricultura familiar, ecológica, é um outro modo de viver, né? A gente vê outra visão, né? Ponto de Cultura faz os cafés, a gente vende para o café e ainda faz uma feirinha lá. E hoje em dia essa turma de 17, 18 anos aí que estão aí, eles não conhecem nem como é que é feito um beiju, um cuscuz, uma tapioca. E se a gente deixar morrer essa receita, acabou-se, né? Lá foi a história da vida da gente toda embora, né? Engenho das Três Irmãs, em Paulo Lopes, eu fiquei encantado a primeira vez que eu fui visitar lá, e teve o café da tarde, elas fazendo a bijagica ali ao vivo e com o aroma ali do fogo a lenha, né, da secagem, aquilo, e o aroma das especiarias que vão na bijagica. A massa de fazer a farinha da mandioca, amendoim, cravo, canela, uma pitada de sal e uma de açúcar, cozida no vapor da água na cuscuzeira. Era um bolo sem glúten, né, e sem lactose, que é muito saboroso tomar no cafezinho da tarde. Tinha muito tempo, né, isso a avó, já vem da minha bisavó, ele fazia bijagica, rosca de polvilho, isso tudo ele fazia em casa, beiju, cuscuz. No maior evento de gastronomia do Brasil, e tive o prazer de repassar o ensinamento dos engenhos Três Irmãs para a comunidade gastronômica em geral. Trazer umas pessoas para saber como se faz isso. A gente faz, a gente aceita. E se eu quiser fazer minha festa de aniversário aqui, eu posso? Acho que o ambiente tá de acordo. Tá, né? Festa temática de engenho. Em vez de salgadinho, vai farinha. É muito...
o pequeno agricultor, as comunidades tradicionais, elas são fundamentais para a manutenção da biodiversidade e são fundamentais para a preservação ambiental. O que eu gosto de fazer é o trabalho da roça. Tá? Que preserva o modo de vida, que preserva a forma de alimentar. A preservação da natureza, que é muito importante, mas ela está com leis que procuram mais assim, multar, ao invés de educar, né? Não existe aquele cuidado de dizer assim, eu vou ajudar o agricultor, mostrar para ele como é que ele tem que trabalhar, como é que ele pode trabalhar sem destruir tanto a natureza. O interesse das fiscalizações é chegar e multar quem já fez o estrago, depois do estrago já estar feito, né? Ao invés de educar as pessoas para não destruírem a natureza, para poderem trabalhar conservando a natureza e ajudando o homem a sobreviver também, né? Que o homem também é a natureza. Preservação ambiental que exclui as pessoas, exclui a população, né? Deixa só as plantas, os bichos ali naquelas áreas de proteção ambiental e pronto, né? Outras linhas já inclui, né, o agricultor, a comunidade tradicional naquele espaço. Esse espaço do litoral é um espaço altamente hoje cobiçado pela especulação imobiliária, cobiçado pela expansão urbana, né? Cobiçado por esse modelo de desenvolvimento que a gente tem, né? Que é um modelo centralizador, um modelo que valoriza o individualismo, que não valoriza as relações sociais, né? E esse engenho de farinha ele é repleto de relações sociais e comunitárias, né? A agricultura de subsistência era o que nós fazíamos. A gente plantava 15, 20 mil pés de mandioca, feijão e milho e abastecia a Barra da Lagoa. Em troca ganhava peixe em troca. Eu estou plantando a saúde da minha filha, da minha esposa, da minha mãe e a minha, né? E de um torno de um ciclo de gente em redor de mim que consome esses produtos, né? Há 12 anos a gente fornece para merenda escolar. Primeira coisa que já chega, já diz, ó o homem do morango! A Oficina do Gosto, ela é um projeto do Slow Food que propicia um treinamento dos sentidos, né? Através da análise sensorial dos alimentos. Que de 6 a 9 anos é que a gente absorve a memória gustativa, né? Por isso que todos temos referência aos nossos avós, das comidas, dos aromas que sentimos na infância. A gente recebeu as crianças, né, na visitação das escolas, Oficina do Gosto, e fizemos semelhante ao que a gente faz na farinhada, né? Mostramos passo a passo, claro que mais explicado, né, para que as crianças pudessem saber bem direitinho todas as atividades que eram feitas. Eu gostei muito de ver, porque está muito curioso para saber, para aprender como é, como é que não é. Então achei, foi um momento muito interessante, tanto para eu assistir como para eles que não sabiam também de ver como fazer, para mais, para mais coisas, não é só lá na escola, porque eu acho que essa viagem dos alunos aqui agora valeu mais do que o momento que estivesse lá lendo e escrevendo. Então houveram 2 oficinas de vídeo e realmente essa ferramenta foi fundamental para criar esse diálogo entre as juventudes e esses detentores dos modos de fazer dos engenhos de farinha e registrar, né, a própria história, né, das suas localidades, das suas famílias. É super importante esse trabalho de educação que é feito, né, com as crianças, com os jovens, sabe? Colocar essas crianças, esses jovens com esse contato direto com a dinâmica da vida em que tu colhe um alimento, processa e se nutre dele, né? E que a gente está se afastando cada vez mais desse processo, né? É fundamental aproximá-los desses pequenos agricultores e agricultoras familiares, que têm o seu modo de vida baseado nesses ciclos da vida, né? Ponto de cultura foi uma coisa estratégica, importante. Acho que coisas semelhantes têm que continuar acontecendo, né? O apoio ao agricultor mesmo, né? Porque às vezes vem alguns projetos lá de cima, mas até chegar aqui no agricultor ele se perdeu.
Oh, vida boa. Devastação degrada, a mudança o povo já sente. Estão acabando com as águas, desmatando as nossas nascentes. Tem lixo jogado no rio, poluindo o meio ambiente. Queimada e fumaça na serra estão sujando a atmosfera, pondo em risco o planeta da gente. Em minha mente eu escuto lamentos de choro, a natureza pede socorro, mas são poucos que querem escutar. Os homens de cabeça dura, um alerta